comigo nesta noite, com a graça de Deus, para o Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, o capítulo é o 12, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. E aí, Júnior, tá tudo bem, hein? Irmão, já vai começar aí? Começou? É? Louvado seja Deus. Irmãos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 12, versículo 1 até o 3. Diz a palavra de Deus que foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa para Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Essa passagem aí, o texto, né, o verbo está ligado à pessoa de Marta, é servir. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, o que ela fez? Ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém? Aqui está a palavra de Deus para a nossa meditação e reflexão nessa noite. Que Deus, através do seu Santo Espírito, tenha misericórdia do seu servo e nos dê graça a palavra para ministrar a sua igreja nesta noite. E que os irmãos possam estar com seus corações abertos para ouvir a mensagem de Deus. Eu quero nessa noite estar refletindo convosco sobre uma questão muito importante para a igreja do Senhor, para cada um de nós, a nossa ocupação. Tem um hino na harpa, irmã em Cristo Vilani, que me fugiu aqui a mente, mas acho que é o 73, 74, que ele diz que para cada cristão, é 93, eu errei aqui a leitura há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a sua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, o crente, o poderás fazer. Glória a Deus. Qual é a minha ocupação no corpo de Cristo? O que eu posso fazer como servo de Deus no corpo de Cristo? Aqui eu peguei o exemplo de 3 irmãos. São 3 pessoas de uma mesma família. Quem são eles? A primeira é a Marta, a segunda é a Maria, e o terceiro é o Lázaro. São 3 irmãos que cada um se notou, e cada um tem a sua função diferente no serviço a Cristo. Um estava servindo, o outro estava sentado à mesa, e a outra estava, glória a Deus, a outra estava onde? O que a outra estava fazendo? Ungindo os pés de Jesus com unguento e limpando com seus cabelos, de forma que a sala exalou um bom cheiro naquele dia. Glória a Deus. Então, como eu posso desempenhar, qual é a minha função no corpo de Cristo? Glória a Deus. Nosso irmão aqui, depois que ele se batizou nas águas, ele ficou aqui nesse computador, e é um grande serviço, é um grande auxiliar aqui, viu? Glória a Deus. Perguntei para a Esté, o que você pode ser? A Esté ficou lá limpando a casa, é o espírito de Marta que baixou nela hoje lá.
Mas tem alguns irmãos que dizem: pastor, eu quero só ficar sentado em berços esplêndidos. Vixe, chegar o hino nacional, né? Faça isso não. Porque é o seguinte, a igreja, ela tem vários símbolos, né? A igreja é o rebanho, onde cada um de nós somos ovelhas de Cristo. Como servo que sou ovelha de Cristo. A igreja é um exército, irmão Cláudio, onde nós estamos aquartelados para receber instruções do grande general supremo que é Cristo. Ele dá instruções de guerra para cada um de nós. A igreja é comparado com um edifício, onde cada cristão, ele é uma pedra, um tijolinho nesse edifício. Glória a Deus. Mas tem outros símbolos. A igreja, ela é um templo, aonde cada cristão, cada adorador, vai esquecendo aquele espírito dos 6 horas por 6 horas, os crentes 6 horas. Ele é um sacerdote, glória a Deus, constituído por Deus. Louvado seja Deus. Não precisa de mais nenhum sacrifício humano, ou melhor dizendo, sacrifício de animais. Sua adoração, você é um adorador. Isso faz parte do serviço. Glória a Deus. Então, Paulo compara a igreja como uma grande, uma plantação, um grande trabalho, e aonde os obreiros são, um planta, outro rega, outros faz a ceifa, sendo que cada pessoa, tem até aqueles que ainda levam os respingos da colheita. Sabe o que é os respingos da colheita, né, irmã Leia? Não lembra? Que era destinado... acertou agora. Era destinado a 3 classes de pessoas. Pessoas pobres, como por exemplo, as viúvas, como é o caso de Ruth, os órfãos, e a outra classe de pessoas eram os estrangeiros, eram os espingos da colheita, e tinha que trabalhar, para pelo menos colher os espingos da colheita, e ter com que se alimentar e sustentar. Glória a Deus. Mas nós queremos descrever com esses 3 personagens, a descrição do serviço para Cristo é resumido no exemplo deles, né, no exemplo descrito desses irmãos, né, Marta, Maria e Lázaro. É uma passagem bastante conhecida, né? E de forma geral, nós temos assim uma lista de como eu posso me ocupar com a obra do Senhor. Um serviço diverso. Nós podemos descrever em alguns exemplos aqui, glória a Deus, uma forma de você servir a causa de Cristo. Sabe como é? Como você pode servir a Deus? Louvado seja Deus. Abram em João capítulo 11, versículo de número 3. Aquela pergunta que Jesus fez para Pedro, né? Perguntando se ele amava, porque amar a Cristo envolve servi-lo. Quem ama, serve. Glória a Deus. E esta família, esses 3 irmãos, eu mandei tu ler o 3, foi? Glória a Deus. Foi isso mesmo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 5. Jesus também amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Havia uma convivência muito especial entre Cristo e esses 3 irmãos, aquela família. Eles serviam a Cristo, demonstrando amor, né? E Cristo era um amor recíproco. Cristo amava e eles também demonstravam amor, um amor em ação, o amor em ação. Como é que nós podemos replicar o amor em ação? Glória a Deus. Como? Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, no versículo de número 38, se não me falha a memória, é isso mesmo, glória a Deus, que aquela família
Eles moravam na cidade chamada Betânia, que ficava próximo de Jerusalém. E eu me lembrei daquela daquela mulher sunamita. O pastor pregou muito sobre essa referência, né? Os irmãos que estavam na vigília da mocidade. A sunamita, ela viu o comportamento de Eliseu e ela resolveu, juntamente com o marido, fazer o quê? Para servir o profeta. Ela chamou o pedreiro, construiu um quarto e colocou lá uma mobília no quarto, uma cama do profeta, colocou um local para ele meditar, e aquele profeta era acolhido na casa ali daquele casal, daquela sunamita. Louvado seja Deus. E agora Jesus estava indo a Jerusalém e ele procurava um lugar para reclinar a sua cabeça. Tem as passagens que diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas ele morava lá em Cafarnaum. Ele tinha uma casa, glória a Deus. Sei que tem um pregador aí que diz que ele morava na beira-mar, era rico. São as invenções dos pregadores, tá certo? Na verdade não era nem era o lago, não era a praia, era o lago de Genezaré, glória a Deus. Mas quando encontrou a passagem, que Jesus indo a caminho, ele encontrou a forma de servir aquela família. Ela procurou servir a causa de Cristo, e uma forma muito prática de demonstrar amor a Cristo é exatamente acolhendo Cristo, recebendo Cristo aonde? Em sua casa. Então, aqui nós podemos perceber de forma geral o serviço diverso que nós podemos servir a Cristo: recebê-lo em nossa casa, glória a Deus, acolher Jesus. E ali diz a palavra que naquela aldeia, aquela mulher por nome Marta o acolheu em sua casa. Era esses três jovens: Marta, Maria e Lázaro, glória a Deus. Perceberam aí? Eu sei que tem alguns casos que a gente tem que acolher, né? Mas a gente tem que vigiar também, porque tem irmão que quer acolher, aí quando chega na casa dos outros, e a tesoura come. Aí nesse tipo de acolhimento aí, pelo amor de Deus, vá para lá. Acolher para falar das coisas de Deus, para falar das bênçãos de Deus, para falar mal do pastor, para falar mal do diácono, para falar mal uns aos outros. Isso não é um comportamento. Até ele leu aqui, né? Glória a Deus, pelo amor de Deus. Então Jesus vinha sendo acolhido, e isso era uma forma daquela família demonstrar o amor a Cristo. Então, com toda essa presteza que aquela família prestava a Cristo, teve um momento tem momentos na nossa vida que nós precisamos de um serviço uns dos outros, não é não? Por exemplo, irmã Vilani, quando nós estamos enfermos, glória a Deus, uma visita, uma ligação de uma oração do irmão é muito importante, não é não? Mas só que Jesus, dessa feita, não fez a visita de imediato, porque tem vezes que a gente precisa de Cristo de forma imediatista, né? E muitas vezes a agenda de Deus não está no programa divino. Deus não atendeu de imediato a solicitação das duas irmãs que pediram uma visita para o mestre. A questão foi tão assim, Cristo demorou, e dado essa demora, a enfermidade se complicou, e o que aconteceu? Você sabe? O homem acabou morrendo. Misericórdia. Diz o texto no capítulo 11, versículo 17, louvado seja Deus, que chegando pois Jesus achou que já era 4 dias e que estava na sepultura. Glória a Deus. Então foi uma certa expectativa, né? Porque a gente acolhe uma pessoa e a gente espera que a recíproca seja verdadeira, mas Cristo demorou a chegar, ele não atendeu. Claro que o serviço, como eu falei, serviço diverso, visitar um enfermo. Uma outra coisa muito importante que você pode servir, irmão Hilton, glória a Deus, é quando a pessoa está passando uma provação chamada luto.
Uma vez uma irmã, uma cantora muito conhecida, né? Eu ouvi o testemunho dela, que ela perdeu o filho. A Léa sabe quem é, né? E uma irmã disse: não chores. Ninguém pode dizer isso, só Jesus que vai te falar isso. Não chores. Porque o luto é um momento que é uma experiência terrível, né? Mas a pessoa vai passar. E a melhor coisa que você enfrenta o luto é quando você tem um apoio, irmão Islã, um apoio de uma pessoa, de um amigo de verdade. Veja que aquelas duas irmãs, aqueles 3 irmãos, eles estavam ali, as duas enfrentando o luto pela perca de Lázaro. Mas diz o versículo 19, que muitos dos judeus tinham ido fazer o quê? Consolá-la. Isso é uma forma de servir a causa de Cristo. Quando você serve uns aos outros, quando você visita um enfermo, glória a Deus, quando você acolhe uma pessoa, quando você consola com palavras de consolo da parte de Deus, né? Porque nós não temos palavra de consolação, mas Cristo, Ele coloca a palavra em nosso coração, e é importante. Eu me lembrei aqui nas minhas assim, experiências, né, Léa? Eu me lembrei que essa é uma missão muito difícil para o pastor, né? Mas não somente o pastor, as ovelhas também, elas consolam-se umas às outras, elas se edificam mutuamente. Claro que o pastor está na frente, né? Isso é um momento da vida da pessoa muito importante, né? Quando você falta esse momento, aí as pessoas que estão passando isso sofrem muito, viu? Porque precisam desse serviço da consolação. E Cristo, através dos servos de Deus, eles têm a missão, o serviço de consolar-se mutuamente. Glória a Deus. Mas passando adiante, louvado seja Deus, como nós falamos, né? Lázaro acabou morrendo e Jesus não curou ele, não prestou o serviço de visita ao enfermo e orou, e o próprio nome dele ele iria curá-lo, com certeza. Mas enfim, veio a morte, e foi morto, ele foi sepultado, e fizeram todos os preparativos. E naquele tempo, né, o cemitério, ele colocava assim uma pedra, e chegou o momento que, eu até falei isso aqui numa mensagem, teve uma vez que eu dei aula sobre isso, o irmão não concordou, mas assim, porque Marta, e eu peguei essa mensagem com o diácono Gilmar, que ele pregou lá na confraternização, que Marta disse as mesmas palavras de um tom diferente. Marta disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? A outra já foi mais branda: se tu não estivesses aqui, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. E acabou que ela chorou, e o choro daquela mulher comoveu o coração de Deus. Assim acontece conosco, glória a Deus. Quando você serve a Deus com as suas lágrimas, e com certeza o choro de um cristão, a oração como diz aquela expressão, vapt-vupt. De repente vem a resposta, porque Deus se comove, Deus se ergue. Deus viu o choro de Ezequiel, Deus viu a tristeza do coração de Ezequias, melhor dizendo, e ele disse mais para Isaías: acrescenta mais 15 anos que eu vou curar Ezequias dessa enfermidade no estômago dele. Glória a Deus. Então, Cristo estava agora indo até o sepulcro, e para que ele operasse aquele grande milagre, alguém teria que ajudar. E Deus precisa da nossa ajuda, irmão? Precisa não? Tem alguns momentos que tem coisa que é para o homem fazer, não é não? Exemplo, o que é que Deus teria que fazer? Jesus tinha que fazer? Citar um nome e dizer: saiam para fora. E o que é que os homens teriam que fazer para prestar serviço? Tirar uma pedra do meio do caminho. Glória a Deus. Pedra significa aí obstáculos. Muitas vezes nós criamos obstáculos no serviço de Deus, na obra do Senhor. Nós inventamos muitas desculpas. As nossas negligências falam mais alto
os nossos comodismos. É preferível estar dentro de uma caverna, acomodado, aquietando-se, e deixa para lá. Os irmãos que fazem a evangelização, deixa para lá. Essa igreja que ora, eu não vou nem orar, eu vou ficar só na minha aqui. Eu até falei com aquele exemplo, não vou nem ler a Bíblia, eu vou ficar só ouvindo mensagem do YouTube. Glória a Deus. É bom que se ouça, mas é bom você ir na fonte e ler a palavra, glória a Deus, para você se alimentar, porque a alimentação faz parte do serviço. Você tem que se alimentar para se ficar de pé, ficar firme, responder de prontidão aquilo que Deus está te chamando para você fazer. Amém? Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Remova a pedra do seu caminho. Glória a Deus. Deus falou para aquelas pessoas: preste um serviço. Ele ia fazer um milagre, mas era necessário que alguém tirasse os obstáculos. Era uma forma de servir. Glória a Deus. Então tem coisa que nós temos que fazer, irmão. Tem obstáculo que nós temos que tirar, irmãos. Glória a Deus. Nós não podemos esperar aos outros. É você que tem que fazer. Glória a Deus. É um problema pessoal, é um problema individual. Então remova aquilo que está atrapalhando, porque Deus vai entrar em ação. Ele vai trazer uma providência sobre a tua vida. Ele vai entrar no milagre, e aquela vida sem graça começará a ter mudança, porque Jesus está chamando pelo nome. Glória a Deus. Prestemos atenção. Louvado seja Deus. Um outro serviço que nós podemos, de forma geral aqui, que depois da ressurreição, lá vem o irmão Lázaro, e a Bíblia diz que fizeram enfaixar ali o morto, o lençol sobre o rosto. Isso é um serviço que não era que Jesus que ia fazer, não. Quem quer fazer o serviço? Quem tem que fazer o serviço após o pecador aceitar Jesus e ressuscitar dentre os mortos, espiritualmente falando? Quem quer fazer o serviço para cuidar do pecador? Novo crente. Quem é? Os discípulos. Veja aí, irmão, capítulo 11, o versículo, me falhou a memória agora, viu? Mas é exatamente o 44, que eu não anotei. Jesus expressa: há um serviço para ser feito após a pessoa aceitar a Cristo. E aí ela vem com toda enfaixada, com as roupas meio estranhas, né? Não é verdade, irmã Milani? Glória a Deus. Aí você vai, o que é remover isso, tirar as faixas, o lençol sobre o rosto, é uma palavra de orientação, porque em Cristo agora nós temos um novo caminho, em Cristo agora nós temos um novo procedimento, em Cristo agora nós temos uma nova ética, em Cristo agora nós temos novas vestes, em Cristo agora nós temos um novo vocabulário, em Cristo tudo se faz novo, as coisas velhas se passaram. As vestes que estavam, aquelas roupas que estavam encobrindo o Lázaro, estavam com mau cheiro, de 4 dias de morto. Pensa aí num carne humana, né? Como um mau cheiro. A própria Marta falou isso: o Senhor já está com 4 dias. E Jesus fez a obra, mas a igreja deveria cuidar. A igreja tem que cuidar daqueles que ressuscitam dentre os mortos espiritualmente. Glória a Deus. Isso é o processo do discipulado, do acompanhamento. A Léa deu uma palavra domingo lá que eu achei interessante, que os irmãos gostaram. É essa palavra do acolher. O acolher não é simplesmente bater nas costas só de quem eu sou amigo. É muito fácil. Jesus até disse: se eu cumprimentar só as pessoas que eu conheço, até os publicanos fazem isso. Difícil é você servir a quem, cumprimentar a quem você não conhece. Esse é o grande desafio do novo procedimento. Vamos lá, vamos para o texto. Onde foi que eu li mesmo, hein? Não, o texto inicial. 12, versículo 1 até o 3. Houve 3 momentos que os evangelhos registram em Betânia. Primeiro momento lá em Lucas 10, 38, né, que eu citei. Só que é citado Marta e Maria. No segundo momento,
ele visita Betânia para ressuscitar Lázaro. No terceiro momento, Lázaro já estava ressuscitado dentre os mortos. Capítulo 12, o versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Era o momento final do ministério de Jesus. A Páscoa, Jesus ia morrer na Páscoa. Quer dizer, Jesus estava na lista. Tem aquela lista, não é a lista de Schindler, não? Aquele homem que salvou lá os judeus da questão lá da morte, da Segunda Guerra Mundial. Mas a lista de morte. As autoridades religiosas colocaram Jesus na lista para morrer. Ele estava para morrer. Faltava 6 dias e Jesus teve a satisfação de estar em Betânia convivendo com aquela família de uma forma especial. Lázaro agora estava mais... que talvez Lázaro, não vou dizer assim, mas eu vou só aplicar. Muitas vezes o cristão, ele está na convivência, ele é amigo de Jesus, ele ama a Deus, ele acolhe Jesus, mas ele está assim meio parado, né? Ele está assim meio sem querer realizar alguma coisa. Mas espera aí, agora Lázaro está sentado à mesa. Mas primeiramente vamos falar de Marta. Olhe para Marta, veja aí o versículo, onde o que diz o texto aí, irmão? O que ela fazia? Fizeram ali uma ceia, era um jantar especial. Glória a Deus. Naquele momento foi registrado aqui em João 12, né? Cada irmão está ocupando um serviço no reino de Deus. Marta servia. Marta, ela era aquela senhora prática. Ela fazia o trabalho de organização. Irmão Wellington, pelo amor de Deus. É o diácono do churrasco ali, o homem que... Irmão Wellington, eu fiquei assim, imaginando comigo, meu Deus, a irmã ali ia fazer aquela comida sozinha, mas sei que a família ajudou. Mas é muito pesado, né, irmão Wellington? O irmão Wellington aí sofreu, mas cadê a jovem? Pois é. E assim acontece com Marta. Era aquela mulher envolvida com a organização, estava servindo ao Senhor, né? Naquela mesa. É um serviço de mesa, estava lá servindo aquele jantar. E Marta, ela conseguia contribuir com os seus recursos materiais. É uma forma de você servir. Se você abrir em Lucas capítulo 8, versículo precisamente 3, você vai notar que no ministério de Jesus havia muita gente, né? Uma multidão era grande. Meu irmão, era não sei quantas mil pessoas. Era o pessoal querendo comer pão, era o pessoal querendo ser curado, milagre. Mas tinha um grupo de senhoras que estavam ali patrocinando com seus bens. Elas simplesmente, Joana, a mulher, aí tem vários nomes de pessoas e outras que serviam com os seus recursos, com seus bens. É outra forma de contribuirmos. Marta, ela apresenta essa maneira de como nós, como igreja, podemos imitar Marta na organização. Eu sei que acontece que há algumas das pessoas, irmãos, às vezes nós estamos aqui numa atividade, e aí o pastor diz assim: irmãos, tem voluntários? Aí o irmão fica lá com a cabeça baixa, porque se fosse um serviço assim para bombom, para mostrar, para pregar, eu sou voluntário. Mas irmão, o voluntário aqui é para fazer outra obra. Qual é, pastor? Limpar o mato. Manda outro. Não tem voluntário não. Irmão, nós precisamos limpar aqui as cadeiras. Pastor, eu faço um tratamento nas minhas mãos, eu não posso pegar nada nas mãos, porque eu tenho um creme especial. Irmão, está na hora de arregaçar essas mangas e colocar a mão no arado e fazer o trabalho também, né? Uma vez eu vi o irmão Samuel, que hoje é o pastor Samuel, lá da Serrinha. Fizeram um trabalho lá de missão. Ele era do Templo Central, da Jardim Acácia. E eu vi ele carregando as caixas, carregando as mesas. Irmãos, a igreja desse tamanho, só tem tu para trabalhar. Pastor, na hora do bem bom lá, na hora dos comes e bebes, na hora da festividade, é todo mundo. Mas na hora do serviço, na hora de pôr a mão na obra, né? Me lembrei agora de uma história que se conta, né? Se é verídica eu não sei, mas um auxiliar muito pronto. Aonde tinha o culto, Adailton, lá vinha o homem com a caixa. Carrega a caixa, irmão Adailton.
O homem carregava a caixa para cima e para baixo, e carregava a caixa. Aí o pastor viu ele trabalhando com muita afinco, vou colocar esse homem para ser diácono. Aí de repente faltou a caixa. Por quê? Não, porque agora eu sou diácono. Diácono não carrega a caixa. Abençoado. Tu não passou pelo curso não? Foi para isso mesmo que tu foi chamado, para servir a causa de Cristo. Carrega a caixa, carrega a cadeira. Glória a Deus. Vem comigo também. Deixa desse comodismo, porque a obra de Deus é voluntariado. Glória a Deus. Aqui nós temos o exemplo de Marta. Ela serviu com seus recursos, serviu com o seu serviço, serviu com os seus talentos da culinária judaica, irmã Leia, da culinária judaica. Serviu ao Mestre Jesus. Que maravilha, servir aos irmãos. Me lembrei de uma palavra que Cristo disse. Como é que diz lá o texto? Diz assim: estive enfermo, foste me visitar. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estive com necessidades de roupa, me vestistes. Glória a Deus. Mas como foi que eu fiz isso? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizestes. Pegaram aí a palavra? Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos imitar o exemplo de Marta. Mas vamos para o segundo exemplo, Lázaro. Aonde é que Lázaro estava? Com Cristo, aonde? À mesa, no capítulo 12, versículo de número 2. Marta servia, Lázaro é um dos que estava à mesa com Jesus. Irmão, parece que Lázaro é aquele que só está à mesa. Isso aí não é uma outra forma de servir. Porque assim, o serviço tem um serviço prático, mas também tem aquele serviço de você se alimentar a você mesmo. Porque como é que você vai se tornar útil se você não primeiro se firma? Que você não se alimenta do pão que é Cristo, glória a Deus. Você não tem a comunhão com Cristo. E a comunhão é com a igreja, a comunhão é com Jesus. Estar à mesa representa esse momento de comunhão, é uns com os outros, é a comunhão, é onde você é mutuamente integrado no corpo de Cristo, aonde você se alimenta do pão espiritual, da comunhão espiritual. Você é nutrido espiritualmente, você está fortalecido cada dia para servir na causa de Cristo. Presta atenção, no capítulo 12, versículo 9 até o 11, irmão, esse mesmo Lázaro que estava à mesa, outrora nós não vemos ele, mas pensa aí, aquela lista que eu falei, tem uma outra pessoa que vai entrar nessa lista. O que diz o texto? Fizeram ali, não, é o versículo 9, 12, 9 ao 11. O que diz o texto? Muitos dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, o testemunho de Lázaro, que havia ressuscitado dentre os mortos. Versículo seguinte: os principais sacerdotes tomaram deliberação para quê? Pai, nós temos que eliminar esse tal de Lázaro também, porque ele está incomodando, viu? Porque Cristo é a causa, o resultado do evangelho é Lázaro. No versículo seguinte diz o quê? Porque muitos judeus, por causa dele quem? Lázaro se tornou um exímio ganhador de almas, um testemunho de Cristo. Então essa forma do testemunhar também é uma forma de servir a causa de Cristo. Glória a Deus. Então eu estou deixando essas duas partes: a comunhão à mesa, está ali se alimentando de Cristo, está participando da comunhão da igreja do Senhor, está sendo servindo a causa de Cristo no testemunho do evangelho. Mas por fim, eu quero citar o exemplo de Maria. Volte para o versículo de número 3, irmão, capítulo 12, versículo 3. Vamos lá? O que diz? Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou com os pés com os seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Glória a Deus. Aqui nós podemos observar, irmãos, que mediante o exemplo de Marta, eu
tenho a missão de estar ajudando no que for preciso, com os meus recursos, com os meus talentos, com o meu tempo, na causa prática de Cristo. Posso também estar na mesa do Senhor, participando da comunhão com Cristo, da comunhão mútua com os irmãos, mas também Maria representa uma outra missão da igreja em relação a Deus, a missão que somente a igreja pode fazer. Que missão é essa, irmãos? A missão da adoração. Maria serve a Cristo com a sua adoração. Então a igreja, ela foi chamada para todos esses exemplos de serviço que nós falamos aqui. Precisamos estar de um pouco de Marta, um pouco de Maria, um pouco de Lázaro, glória a Deus, para estar nessa causa prioritária que é o reino de Deus aqui na terra, glória a Deus. Então, quero dizer para vocês, como nós podemos servir melhor na causa do Evangelho? De que forma podemos contribuir na obra do Senhor? A igreja tem esse chamado, é um serviço mútuo, é um serviço a Cristo, é um serviço às pessoas, é um serviço ao reino de Deus, a causa do Evangelho. Então que essa mensagem nesta noite, ela sirva para mim, glória a Deus. Eu preciso sair do comodismo de Lázaro, eu preciso cada dia me envolver, ouvir o chamado de Jesus, e que cada um de nós possamos individualmente, glória a Deus, individualmente, irmão em Cristo, glória a Deus. Pastor, na prática aí, terminou o culto hoje, o que eu posso fazer para servir, irmão Johnny? Agora, me ajude a fechar as janelas e as portas. Desliga os ventiladores, que uma vez eu já cheguei aqui, tinha um ventilador ligado, e aí os irmãos pensam que a energia é por conta é do tempo central, é nosso, que nós temos que pagar, Outra coisa, bem prático, tem uns irmãos que são muito assim, parece que em casa eles são muito assim, dedicados, porque eles tomam água e jogam o copo no meio da igreja aí. No outro dia lá vai eu apanhando os copos, literalmente, Ei, irmão, tu não pode fazer essa manobra aí não, tem uma cestinha colar. Deixa de preguiça aí, irmão, pelo amor de Deus. Isso aqui é só a mensagem prática, de imediato. Glória a Deus. O que é que eu posso servir na causa de Cristo? Louvado seja Deus. Zelar pela obra do Senhor, cuidar do reino de Deus, servir a causa do Senhor, estar à mesa com Cristo, ouvindo a sua palavra, alimentando-se do seu reino, da sua verdade. Isso tudo é algo que se complementa mutuamente. Tanto Lázaro como Marta, como Maria, a mulher que adorava, que impactou Jesus, a oração dela comoveu Jesus. Jesus, o versículo mais longo da Bíblia, Léa, qual é? Melhor dizendo, ao contrário, O versículo mais curto da Bíblia, qual é? O João 11:35. Por que ele chorou? Porque antes ela disse com muito quebrantamento: se tu estivesses aqui, meu irmão poderia estar vivo. E Jesus partiu para o túmulo. Mas ele precisa de pessoas para remover a pedra. Ele precisa de ajudadores para cuidar daqueles que saíram da sepultura espiritualmente falando. Ele precisa de pessoas do bom coração voluntário para servir, como aquelas mulheres que serviram a causa de Cristo lá em Lucas 8, versículo 3, como eu citei aqui. Então, com tudo isso, glória a Deus. Sei que essa mensagem é uma mensagem que eu quero que os irmãos percebam. Eu queria chamar a Léa aqui, não sei se ela pode ainda, tem voz, para cantar o hino que eu citei. Tem, Léa? Ela não estava aqui não. 93. Você está cansada, Vamos lá, gente, toda a igreja. Como é que diz o hino? Trabalho, cadê os músicos que estão vindo ali?
93. Por Jesus a trabalhar.